paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel, do curso Bacharel em Teologia. Essa será a nossa 10ª e última aula da disciplina Teologia do Antigo Testamento. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, palavras e obras, e invocamos, Senhor, a tua presença, Pai, para essa aula, meu Deus, para essa atividade. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos aprender a tua palavra, meu Deus, para nós não pecarmos contra ti. Guardá-la no teu coração, papai, para não pecarmos contra ti, servir a ti melhor. Faça-se presente, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Nos abençoa, papai. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Teologia do Antigo Testamento, 10ª aula. Vamos concluir Teologia do Antigo Testamento? Podemos concluir? Temos tido um bom aproveitamento das aulas anteriores para que nessa aula nós possamos concluir? Temos como objetivo nessa aula continuar analisando os temas teológicos dos livros proféticos e conhecer as considerações finais acerca da nossa disciplina. Na aula passada, sob o título Doutrina dos Profetas, estudamos a natureza de Deus. Isso é teontologia, a doutrina de Deus. Então encontramos na teologia do Antigo Testamento a doutrina de Deus. Também estudamos sobre o tema o pecado e o arrependimento, a amartiologia, a doutrina do pecado. Então encontramos mais esse ponto da teologia sistemática dentro da teologia do Antigo Testamento, a chamada amartiologia, a doutrina do pecado. Nesta aula, sobre o mesmo título, a doutrina dos profetas, estudaremos a promessa de Deus no profeta Isaías, cristologia no Antigo Testamento, a promessa de Deus no profeta Isaías. Segundo tema que iremos estudar, a vinda do Messias. É um tema escatológico, então vamos encontrar na aula de hoje a cristologia dentro da teologia do Antigo Testamento e a escatologia também dentro da teologia do Antigo Testamento. Vejamos a promessa de Deus no profeta Isaías. O contexto histórico dos capítulos 7 até o 12 do profeta Isaías é a ameaça a Judá, causada pela aliança entre Síria e Israel em 735 a.C. 735 a.C., uma aliança entre Síria e Israel, o Reino do Norte, faziam guerra, queriam fazer guerra a Judá, ao Reino do Sul. É neste momento que o Senhor oferece ao rei do Reino do Sul, ao rei Acaz, um sinal de confiabilidade, ao que vemos no capítulo 7 do profeta Isaías, nos versículos 10 a 11. Acaz, ele finge piedade e recusa um sinal de Deus. Nós vemos isso nos versículos 12 e 13, que o rei do Reino do Sul, ele finge piedade, mas ele recusa o sinal que Deus havia lhe prometido. Aparentemente, Acaz decidiu colocar a sua confiança na Assíria, mas o Senhor promete um sinal mesmo assim. Mesmo ele colocando a sua confiança na Síria, o Senhor promete um sinal, nos versículos 14 até o 17. Vejamos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel,
quando ele souber desprezar o mal e esconder o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos reis tu tremes. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a tua casa, a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais que nunca mais vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Por causa da recusa de Acaz recusa-se a crer, a receber o sinal que o Senhor lhe prometera. Por causa dessa recusa em confiar em Deus, o sinal não é mais um sinal de convite à fé, não é mais um sinal para que Acaz creia em Deus, mas é um sinal confirmando o desagrado de Deus para com Acaz. O tu que aparece aí, o tu a quem o sinal será dado, é plural no original, sugerindo que o sinal deve ser dado à casa de Davi, conforme se vê no versículo 13. Também deve ser observado que o tempo do nascimento do Emanuel não é explicitamente indicado nesse texto. Que as palavras de Isaías indicam é que mesmo que Emanuel nasça, em breve, a ameaça existente oferecida por Israel e pela Síria terá passado antes que a criança seja sequer capaz de percebê-la. De acordo com Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 23, o nascimento de Jesus, a Maria, cumpriu essa profecia. Pois bem, depois de declarar que a nação em que Judá confiava para a libertação se voltaria contra Judá, como se vê no capítulo 8, nos versículos 5 até o 10, e depois de convocar Judá a confiar em Deus, capítulo 8, versículos 11 ao 22, Isaías novamente aponta para a vinda do Messias. Ele retorna o assunto da vinda do Messias. Os versículos 2 e 3 descrevem a alegoria sem limites do povo. Os versículos 2 e 3 descrevem a alegria sem limites do povo. Esta alegria é devida à sua libertação da opressão. O povo agora está livre da opressão, então ele se alegra. E a sua libertação da opressão é devida ao final de toda a guerra. Mas como Deus acabará com toda a guerra? É profético. Ele fará isso através do nascimento de uma criança, conforme os versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o tronco de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esta profecia aguarda com expectativa o cumprimento do sinal do Emanuel, porque parte dela ainda falta cumprir-se com a vinda de Jesus. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 23. A perfeição deste rei Messias, que é anunciado aí, é vista em suas qualidades. O rei Messias tem qualidades para governar. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Em sua pessoa e poder, Deus forte. Em seu relacionamento com seus súditos, ele é o Pai da eternidade. E na segurança
que seu governo cria, ele é o príncipe da paz. Então, a profecia de Isaías cumpre-se na pessoa de Jesus Cristo. O reinado deste rei messiânico não terá fim. Quem será esse rei messiânico cujo reinado não terá fim? Ele será o rei final ele será o rei final que vai substituir de uma vez por todas os reis infiéis como Acás. Ele é o rei perfeito que substitui os reis infiéis. O propósito de Deus de estabelecer seu reino na terra será cumprido através deste rei messiânico. Então, nós vemos aí a profecia de Isaías, a profecia cristológica, apontando para Jesus como o Messias, como o Emanuel esperado. Nós temos ainda dentro do profeta Isaías, apresentando uma cristologia, o cântico do servo, ou os cânticos do servo. Nós vemos isso em Isaías 52 até o 53, é o quarto dos chamados cânticos do servo, no livro de Isaías. Temos nesse livro 4 cânticos. No capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12, aparece o quarto desses 4 cânticos, chamado Cânticos do Servo. Os 3 primeiros são encontrados em Isaías capítulo 42, versículos 1 ao 4, capítulos 49, versículos 1 ao 6 e capítulo 50, versículo 4 ao 9. Nós temos aí os chamados Cânticos do Servo. O sofrimento que tinha sido sugerido nos cânticos anteriores, que os cânticos anteriores sugerem o sofrimento do servo. É revelado como sendo o meio pelo qual este servo de Deus libertará o seu povo do pecado. Qual é o meio de libertação? É o sofrimento deste servo. Este cântico, o cântico do servo, é dividido em 5 estrofes de 3 versos cada. Vejamos. A primeira estrofe está em Isaías 52, do versículo 13 ao 5, e ela começa com uma tríplice exaltação de Deus. Deus exalta este servo, exalta o seu servo. Capítulo 52, do 13 ao 15. Vejamos. Ele, o servo, será exaltado e elevado e muito sublime. Versículo 13. Isto aponta para alguém que tem uma grande dignidade e honra. Quem é esse alguém que tem grande dignidade e honra? Mas a exaltação neste primeiro verso é imediatamente seguida por uma descrição de espanto com o servo, causada por um grau de sofrimento tão grande que ele é quase irreconhecível como humano. No versículo 14, dado ao grau de sofrimento que atinge esse servo. De alguma forma, o sofrimento do servo terá efeitos universais. Vejamos, ele causará admiração às nações, e reis se submeterão a ele, pois finalmente conhecerão e entenderão a verdade. Se submeterão a este servo. Ou seja, o sofrimento dele terá efeito. Não será em vão. A segunda estrofe, capítulo 53, versículo 1 ao 3, é a primeira de 3 a descreverem com mais detalhes o sofrimento e a humilhação do servo. Vejamos, ele é o braço do Senhor, aquele que é
a salvação de Deus personificado. O servo é o braço do Senhor. No capítulo 53, no versículo 1. Mas quem pode crer nisso? Quem pode crer que um servo sofredor é o braço de Deus? Principalmente para o judeu isso é muito difícil. Para o povo hebreu isso é muito difícil. Crer num servo sofredor como sendo o braço de Deus para a execução do seu trono, do seu plano. Não é esse o Messias que eles esperavam. Quem pode crer nisso? Quem deu crédito à nossa pregação? Ele é nascido e criado como qualquer outra criança humana e não possui nada de impressionante em seu olhar. É um ser humano normal, que não tem nada mais que os demais seres humanos. Ele é um homem de dores. Aí começam a surgir os detalhes do sofrimento do servo. Ele é um homem de dores, desprezado e rejeitado pelos homens, conforme o versículo 3. O motivo de sua tristeza é explicado na terceira estrofe, no capítulo 53, versículos 4 ao 6. Ele explica a natureza e o propósito do sofrimento do servo. Vejamos, em primeiro lugar, seu sofrimento é algo exclusivamente dele. Ele está sozinho, ele sofre sozinho. Ele toma sobre si as nossas enfermidades e leva as nossas dores. Sobre ele está posta a iniquidade de nós todos. Em segundo lugar, o seu sofrimento é substitutivo por natureza. Um sofrimento que substitui. Ele é transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E é por suas pisaduras que somos sarados. Então, seu sofrimento é substitutivo. Ele sofre em nós, ele sofre sozinho e sofre em nosso lugar. Em terceiro lugar, o seu sofrimento, o sofrimento do servo, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que está se cumprindo no sofrimento do servo. É Deus quem coloca sobre o servo toda a nossa iniquidade e pecado. Deus lança sobre o servo toda a iniquidade, todo o pecado da humanidade. A quarta estrofe, capítulo 53, versículos 7 ao 9, descreve a aceitação voluntária da morte por parte do servo. Veja a profundidade desse cântico do servo. Na quarta estrofe é descrita a aceitação voluntária da morte por parte do servo. Ele aceita voluntariamente morrer em nosso lugar. Ele é comparado a um cordeiro levado a um matadouro ou uma ovelha levada aos tosqueadores, no versículo 7. Mas o que distingue, o que faz a diferença de um cordeiro ou uma ovelha portanto, de quaisquer sacrifícios de animais, é que ele vai consciente e voluntariamente à morte. O animal é levado. Ele não, ele vai consciente e voluntariamente à morte. Ele morre, ele é cortado da terra dos viventes, no versículo 8. Em outras palavras, ele é executado. E sua morte é por causa da transgressão do seu povo. Ele morre em lugar da humanidade. Ele morre em nosso lugar. Ele morre no lugar do seu povo. Em outras palavras, o seu sacrifício é vicário, é substitutivo.
de sua morte, da morte do servo, Isaías muda para uma descrição do seu sepultamento no versículo 9. Este verso conclui enfatizando o fato de que o sofrimento do servo não é devido a qualquer pecado próprio. O servo não tem pecado. O sofrimento é em nosso lugar. A estrofe final desse cântico, Isaías 53, versículos 10 ao 12, descreve o triunfo do servo. Aquele que sofreu, morreu e foi sepultado, agora é descrito como alguém que está vivo. Ele deixa de falar daquele servo que morreu para falar de um servo que está vivo. Foi a vontade do Senhor, a vontade do Pai, moer o seu servo em nosso lugar, cujo sofrimento é descrito em termos de uma oferta pelo pecado. Agora é a vontade do Senhor fazê-lo prosperar. Ele já sofreu, já fez o seu trabalho, agora a vontade do Senhor é fazê-lo prosperar. A oferta do justo, a oferta do justo, do servo pelo pecado, remove as iniquidades de seu povo.